No vídeo de hoje eu quero te mostrar como calcular o preço teto de maneira mais rápida e mais prática. É um jeito que você não precisa ficar quebrando a cabeça para encontrar o lucro de cada empresa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, sem enrolação, eu vou mostrar como que funciona essa dica de calcular o preço teto com algumas ações. Pegando primeiramente o Banco do Brasil como exemplo, o que vai determinar quanto dividendo que vai ser pago vai ser o lucro por ação. Então está em 5,71 nos últimos 12 meses. Cada ação do banco está dando esse valor de lucro atualmente, sendo que o lucro está crescendo e acabou desabando por causa do desdobramento. O que acontece? O lucro em 2023 foi 11,17 por cada ação. O Banco do Brasil está com um crescimento médio de lucros em torno de 12% ao ano. Claro que tem um ano ou outro que acaba decaindo, porém a sua média é 8,4%. E o seu lucro no primeiro trimestre de 2024 não teve uma alta tão expressiva comparada aos últimos, então está indicando que o banco está com uma desaceleração. Porém, ainda está com um bom ROI, um bom ROIC e uma boa margem de lucro. Então, o que você consegue fazer para ser mais prático? Poderia pegar o lucro de 2023, que foi 11,17 por cada ação, e somar um crescimento médio para este ano de 8%, que é a média do crescimento do seu lucro. Então, 11,17 mais 8% de crescimento, mais ou menos R$ 12 de lucro por ação. Como teve o desdobramento, você divide por 2, chegaria em 6,03. E com o lucro por ação, você também consegue chegar no preço sobre lucro projetado. Você pega a cotação e divide pelo lucro projetado. Chegaria num preço sobre lucro ajustado de 4,52. Agora, para identificar o payout, grande parte das empresas acabam divulgando seus fatos relevantes no seu estatuto ou então nos seus resultados trimestrais publicados. O Banco do Brasil aumentou para 45% em 2024. Então, 6,03 vezes 0,45, que seria basicamente 45% do seu dividendo projetado, chegaria no dividendo de 2,71. Se você dividir por 0,06, ou seja, se você quiser no mínimo 6% para poder comprar o banco, chegaria no preço teto de R$ 45. Porém, o ideal seria ser mais criterioso, já que o banco paga uma média de dividendos mais alta e tem um risco também por ser estatal. Se você dividir por 0,08, chegaria em 33,87. E se você dividisse por 0,09, no mínimo 9% para poder comprar o banco, seu preço teto seria R$ 30. Então, mesmo se você quisesse um dividendo maior de 9%, ainda teria margem de segurança hoje. Então, o que vai impactar na estimativa do seu cálculo de dividendo projetado e de lucro projetado vai ser o crescimento que você vai colocar para o próximo ano, ou então decréscimo, ou algumas pessoas acabam mantendo o mesmo lucro do ano passado porque não espera crescimento. Aí com isso, o payout também vai impactar, que é a porcentagem que vai ser distribuída do lucro em forma de dividendos. Então essas são as duas principais variáveis que você tem que usar o bom senso para não ficar muito fora da realidade. Agora, calculando com a Sanepar, ela está também com crescimento de lucro por ação nos últimos 4 anos, está em 1,03 atualmente, chegou em 0,99 em 2023. O seu crescimento médio de lucros anual está em 7,6% ao ano, então não é um crescimento muito fora da realidade, porque a empresa tem reajustes tarifários como se fosse uma empresa de energia. Subiu 8% em maio de 2023, quase 3% em 2024, tem anos que sobe 12%, então podemos dizer que aquela média de 7,5% de crescimento não seria uma média muito fora da realidade, e também temos que considerar o crescimento da empresa através das suas dívidas e o crescimento do capital, não só em si com reajuste tarifário. Então 7,5% seria um crescimento bem pé no chão. E como o lucro por ação em 2023 foi 99 centavos, você soma mais 7,5% de crescimento, ou no caso a porcentagem que você estipulou que vai crescer, e chegaria em 1,06. Na questão do payout, nos últimos anos ficou em torno de 30%, então é mais ou menos isso que podemos considerar. Claro que se você errar e estipular um payout mais baixo, a única coisa que vai acontecer é que você será bem criterioso, o dividendo será menor e o preço teto também. Então pode ser que você não conseguirá comprar a ação, porque não ficará abaixo do preço teto. E multiplicando o seu lucro por ação estipulado por 0,3, que seria 30%, um dividendo de 31, quase 32 centavos, dividido por 0,06,
o preço teto seria 5,32. Então realmente não teria margem de segurança estipulando esse payout. Porém, a média do payout é 43%. Você pode subir um pouco o payout estipulado, porque as únicas vezes que ela pagou um payout mais inferior foi em 2022 e 2023. Então, no longo prazo, a média, com base nos últimos anos, tende a ser por volta de 40%. Então, 1,06 multiplicado por 0,4 chegaria em 42 centavos de dividendos projetados. Dividido por 0,06, seu preço teto seria R$ 7,00. Se você dividir por 8%, no caso 0,08, aí seria 5,32. Então, dividindo por 7% para poder comprar a ação, seu preço teto seria em torno de R$ 6,00. Então, para receber 7%, estipulando 40% de payout e um crescimento dos lucros de 7,5% ao ano, ainda poderia comprar a Sanepar. Porém, esse dividendo de 31 centavos, que foi pago em 2023, ficou muito abaixo do estipulado para 2024. Então, ao meu ver, seria mais ideal estipular 30% de payout e realmente não teria margem de segurança para receber 6% de dividendos, a não ser que o seu lucro sim seja acima do esperado. Agora, para a Caixa Seguridade, não é muito difícil estipular também, porque é uma empresa que vem mantendo payouts consistentes. Ela também está com crescimento moderado de lucros em 5 anos, 8%, sendo que na verdade o crescimento foi ainda maior. Saiu de um lucro por ação em 2021 e 2022, quando foi lançado, de 98 centavos para 1,20 atualmente. Se você somar 1,19 mais um crescimento por volta de 10% este ano, chegaria em 1,30. O seu payout atualmente está em 85% e é mais ou menos um payout que é comum de uma seguradora pagar como as suas concorrentes. Então 1,30 vezes 0,85 chegaríamos no dividendo de 1,11. Aí que entra você estipular o dividendo para poder comprar a Caixa Seguridade. E estipular no mínimo 6% para uma empresa que tem laços estatais pode ser muito pouco, já que é uma empresa também que paga um payout e distribui um lucro muito alto, então não tem mais tanto potencial de crescimento. O seu principal retorno vai vir dos dividendos, então eu estipularia no mínimo 8% para poder comprar a Caixa Seguridade, o preço teto seria R$ 13,90. Aí se você estipulasse um dividendo maior ou um payout maior, seu preço teto seria outro, mas o meu preço teto ficaria por volta de 13 a 14 reais. Então hoje realmente ficou bem esticado para receber um bom dividendo, já que subiu 55%. Mas como nem tudo são flores, tem algumas empresas que você não consegue estipular o preço teto desse método mais rápido e mais prático. Por exemplo, a Vale é uma empresa de commodity, então oscila muito. Não ficaria tão assertivo estipular pelo lucro projetado e pelo crescimento que tivemos, porque o preço da commodity oscila muito e ninguém sabe para onde vai e impacta diretamente a empresa. Com a Klabin, o seu payout é em cima de 20% do seu EBITDA, então o lucro por ação não importa tanto, mas sim a sua geração de caixa anual, que é o EBITDA, lucro nos impostos, juros e depreciações. E para a Taesa, ela mudou seu payout para 75% do seu lucro líquido regulatório e não o IFRS. Então o site acaba puxando o seu lucro IFRS e o payout em cima dele. Então se atente que não serve para todas as empresas, é um método que você pode utilizar como análise complementar e é importante considerar uma boa margem de erro. Claro que você também pode considerar o preço teto de analistas para identificar se está mais ou menos na média. É simplesmente uma forma mais rápida de você calcular o preço teto para empresas que têm um payout bem definido e um crescimento de lucros notório nos últimos anos. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.